Voltamos com a notícia de frente. A Defensoria Pública em Mato Grosso cobra na Justiça Federal que o Ministério da Saúde e o Governo do Estado garantam o abastecimento de oxigênio para hospitais da região norte do estado. A situação piora ainda mais pela falta de leitos de UTI. A Defensoria também deve recorrer ao Poder Judiciário para pedir medidas mais restritivas para conter o avanço da Covid, inclusive o lockdown. Vamos acompanhar então na reportagem do José Porto. Bom dia a vocês da bancada e que nos honra com a audiência em casa aqui na Notícia de Frente. O colapso da saúde em Mato Grosso chega num extremo onde não há só a falta de leitos de UTI, mas também uma crise no abastecimento de oxigênio. Vamos conversar com o Defensor Público Geral de Mato Grosso, porque essas ações vêm partindo inclusive da Defensoria, que acionou o governo federal para garantir esse oxigênio. Tem que haver a previsibilidade dessas situações, dessas contingências que podem ocorrer, e é necessário que haja intervenção do governo federal, no caso específico do Ministério da Saúde, porque o abastecimento de oxigênio, por exemplo, mas também o fornecimento de medicamentos para intubação, que também já está começando a faltar, depende de uma logística nacional, né? Então, em função disso, tendo chegado a notícia para a Defensoria Pública por parte da empresa que traz oxigênio, de que eles não conseguiriam trazer a tempo o necessário, em função de uma mudança de logística lá na região sudeste, nós tivemos que acionar, então, a Defensoria de Mato Grosso, junto com a Defensoria da União, entraram com um pedido judicial perante o Ministério da Saúde, solicitando providências urgentes para que haja uma conjunção de esforços do Ministério junto com o governo do Estado para garantir que isso não ocorra novamente. Os principais trabalhos da Defensoria agora, nessa pandemia, nos últimos dias, com esse descontrole da pandemia no Estado e no país, é a garantia de leitos de UTI. Infelizmente, como a gente tem repetido, a liminar ela não é capaz de criar um leito de UTI. Nós, através da judicialização, nós conseguimos localizar leitos quando eles existem, seja na rede pública, seja na rede privada. Quando falta leito na rede pública, mas existe leito na rede privada, para a Covid, para qualquer outra doença, a Defensoria Pública busca esse leito mesmo na rede privada, e o Estado deverá pagar por esse leito, mas a pessoa que precisa não vai ficar sem o atendimento, ela não vai morrer por falta de atendimento. Agora, nessa situação atual, não há leito. O que a Defensoria pode fazer ou vai fazer perante esse quadro que parece que caminhamos aí para um caos ainda maior na questão de mortes, mas o lockdown, a Defensoria vai pedir esse lockdown? Que encaminhamentos o senhor vai tomar? Provavelmente nós iremos pedir a adoção de medidas de distanciamento social. Quais medidas, não posso te responder agora, mas todas as medidas que os órgãos científicos, que cuidam da nossa saúde recomendam. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, talvez a instituição mais respeitada, uma das mais respeitadas no Brasil, divulgou o seu informativo dizendo que precisa ser implementado o lockdown, a quarentena, por pelo menos 14 dias, que essa medida é urgente e tem que ser implementada. Além da Fiocruz, diversos outros órgãos, todos os órgãos, é unânime a necessidade do distanciamento nesse momento que nós estamos, que é o auge da pandemia. Então, essa é uma medida que tem que ser colocada e tem que ser discutida. Então, vai acionar a justiça. Sim, todas essas medidas que estão sendo recomendadas estão sendo analisadas agora e serão solicitadas ao Judiciário como tem que ser. Com as imagens do Roberto Garcia, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto. Lúcio, seu destaque. Meu destaque é o seguinte, é sobre essas medidas restritivas. A semana começou com a expectativa de que teria aí um feriadão prolongado, que começaria amanhã, sexta-feira, e se estenderia aí por 10 dias. Bom, não aconteceu, porque a Assembleia não aprovou o projeto do governador Mauro Mendes, que estabelecia aí esse feriadão prolongado. Bom, aí ontem o governo do estado chegou a divulgar, um novo decreto que era o mesmo, o mesmo dizendo o seguinte, olha, continuam as medidas restritivas com uma maior fiscalização, mas não durou quase nada, a divulgação desse decreto, porque a Secretaria de Comunicação veio e falou, não está valendo, cancelem isso, anula tudo, porque não é esse o decreto,
Vamos finalizar o decreto e aí está previsto para hoje a divulgação desse decreto. Agora o Ministério Público Estadual, e é a manchete principal do jornal A Gazeta de hoje, está exigindo um decreto restritivo. E aí a matéria do Pablo Rodrigo aqui diz o seguinte: o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, exigiu um decreto impositivo por parte do governo Mauro Mendes, com medidas mais restritivas aos 141 municípios do estado. E aí o procurador José Antônio Borges diz o seguinte, abre aspas, não venha com um decreto que seja apenas recomendações para as prefeituras do estado. Exigimos um decreto impositivo e com medidas que possa combater a transmissão ao vírus, fecha aspas, disse o Procurador-Geral do Ministério Público. Bom, ele diz assim, não vem com decreto, só impositivo, vem com decreto impositivo, né? Aí o seguinte, as medidas restritivas são necessárias, não é? E aí, o Ministério Público vai exigir também do Poder Executivo medidas auxiliares a esse decreto, ao decreto do fecha tudo, do lockdown, onde o risco for muito alto. E aí, vai se socorrer, vai se amparar as pessoas que estão sem emprego, sem renda e sem comida? Bom, aí continuando aqui, o chefe do Ministério Público ainda não descarta com uma ação na Justiça para que seja decretado lockdown em Mato Grosso. Se o decreto não for impositivo, diz ele, e não trouxer medidas efetivas que interrompam a proliferação da Covid-19, nós ingressaremos com uma ação contra o Estado e contra os municípios para que se cumpra um distanciamento social efetivo. De novo a pergunta, o Ministério Público Estadual, que falou das prefeituras, vai entrar também contra as prefeituras, exigindo que elas façam um trabalho de proteção social para as famílias mais pobres? Ou vai ser apenas em cima das medidas restritivas? Vai ser apenas em cima do lockdown? Estão preocupados com quem perdeu o emprego? Ou não? Olha aqui, teve uma reunião, né? Uma reunião virtual com representantes do comércio e da indústria na tarde de ontem, né? E aí os representantes solicitaram que o Ministério Público não peça a implementação de um lockdown judicialmente, alegando que as empresas e lojas estariam cumprindo as medidas de biossegurança. E quem é que participou dessa reunião? Quem participou dessa reunião? Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, a FEComércio, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá, Federação das Associações Comerciais e Empresariais, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e Federação das CDLs de Mato Grosso. Eu falei aqui alguma entidade que representa os trabalhadores? Não, não é? Não, nenhuma. É o que o deputado Lúdio Cabral disse no início do programa. Nossa, como é que os empresários agora estão preocupados, né, com a fome dos trabalhadores? Só agora que eles vieram se preocupar? E aí eu aproveito esse meu destaque novamente para fazer mais uma vez a cobrança que vem sendo feita. Além das medidas restritivas, estava agora há pouco aí, o chefe da Defensoria Pública. Tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, que devem sair sim em defesa da sociedade, não é só por causa da UTI, não. Não é só por causa da falta do oxigênio, não. As pessoas vão continuar passando fome? Fecha tudo. E o seguinte, ninguém se preocupa com essas pessoas? Não vai ter mais auxílio? Não vai ter mais ajuda? Vai se resumir nos R$150 que foi anunciado pelo governo para 100 mil famílias? Outros setores não vão participar? Outros poderes e instituições não vão colaborar? Vou repetir, o pessoal que está em home office, né,
dos poderes, das instituições, no trabalho à distância, todos eles com custos reduzidos, eles que eu digo, os poderes e as instituições, eles não podem colaborar? Não podem devolver um pouquinho para ajudar essas famílias nesse grau gigantesco de dificuldade? Então a pergunta é essa: vai ter a cobrança para se montar uma rede de proteção social? Vai se cobrar o Poder Executivo estadual? Vai se cobrar as prefeituras para que tenha essa assistência com as famílias mais pobres e necessitadas e sem ter o que comer? Ou vai ficar apenas em cima das medidas mais duras e restritivas, não é isso? Porque é o seguinte, a cobrança dessas medidas duras e restritivas é para quem ganha, quem vai fazer isso é quem ganha 70, Lúcio, 80, 90 mil. A sociedade está cobrando isso desde quando? Faz muito tempo. Pois é, mas até agora... O que foi liberado? Mas foi a linha de crédito do Desenvolve MT que não está assistindo todo mundo. Mas não podemos desistir. Não estou falando em desistir, só que olha só. Uma hora essas pessoas, o seguinte, elas vão se sentir envergonhadas e vão vir a público falar alguma coisa. Mas eu não estou falando em desistir. Não, eu entendi. Pelo menos explicar por que é que elas não estão fazendo isso. Explicar por que é que elas não têm sensibilidade. Explicar por que é que elas não têm amor ao próximo. É isso. Por que é que eles não vêm explicar? Por que é que eles não vêm explicar? Só vai falar em lockdown? Só vai falar em fecha tudo? Não vão falar em ajudar a população mais pobre, que está necessitada de comida, Não tem UTI, né? Pode faltar oxigênio, mas muita gente não tem o que comer. E eles não vão se sensibilizar com isso? Mas gente, parece que não, Lúcio. Porque, como eu falei, de novo a gente estava cobrando quanto tempo? De novo a palavra está com eles. Quanto tempo? Tem muito tempo, gente. Para ser justo, repetindo aqui, só a Assembleia deu uma ajuda. 10 milhões. Mas pode fazer mais. 20? Deu 20. Não, pode fazer mais. Os outros poderes podem também fazer mais. E as grandes empresas também. As grandes empresas podem fazer mais. Porque assim, gente, tudo bem. E o governo precisa cobrar também. O Poder Executivo tem que cobrar esses poderes e essas instituições. Os deputados têm que cobrar, ou tem medo de cobrar? Ontem eu recebi mais de, 50 mensagens de pessoas que não estão conseguindo a linha de crédito no Desenvolve MT. Tudo bem, é louvável a iniciativa, mas quem está precisando realmente, quem que está com dívida até aqui, ou já estava com restrições, ou já estava aí com dificuldade para pagar, porque, gente, vamos lembrar, a gente veio de uma crise econômica desde 2016, se arrastando e pum! Quando era para recuperar, veio a pandemia. Então, tem muita gente que já está nesta crise há muito tempo. Só que a linha de crédito não atende essas pessoas. Só precisa ter sensibilidade. Só complementar, Nayara. Essas pessoas que não conseguiram acessar as linhas de crédito, você recebeu muitas, né? Muitas mensagens, né? No privado, não é, Nayara? No privado, não é? Sim. Sei lá, 30, 40, 50 mensagens de pequenas empresas, não é isso? Isso. Microempreendedores. Já pensou se os trabalhadores informais que estão sem emprego e sem renda tivessem o seu contato? Você receberia milhares de mensagens. É isso que nós estamos dizendo aqui, que as autoridades não podem fechar os olhos para essas pessoas. O Ministério Público tem que cobrar as medidas restritivas? Ok, está correto. Mas e aí? Não vai fazer nada para proteger as famílias que estão passando necessidade? Essa é a cobrança que está sendo feita. Isso aí. E estão passando, viu, gente? Muita necessidade. O pessoal está aqui mandando mensagem aqui para a gente, falando um pouquinho dessa situação vivida. Olha só, por que os que recebem o 12º não passam um mês aí para ajudar quem passa fome? Ou seja, repassar, né? Esse dinheiro, porque não querem, gente. Não precisa muito, Nayara. Como estão em teletrabalho, e são todos os poderes, podiam não receber, por exemplo, a VI. Já seria um bom valor, sem dúvida alguma. Olha, Olha que beleza aqui, ó, na pandemia. O hospital aumenta preço do atendimento de emergência. Dobrou. Em 110%. Vou dar o nome. É o Hospital Santa Rosa. E aí? Cabe Ministério Público nisso? Cabe Defensoria Pública nisso aqui? Agora o seguinte, aí o hospital vem, dá um monte de justificativa. Agora o seguinte, aumentar em 110%
A consulta. O preço no atendimento de emergência? É. O que é isso? Para quem não tem plano. O que é isso? O que é isso? É a consulta, sabe por quê? É a consulta. Porque se a pessoa tiver que utilizar outros serviços do pronto atendimento, isso vai ser cobrado à parte. À parte. Não é isso? Exatamente. Quer Só a dizer, consulta. Já imaginou? É brincadeira, hein? Pois é, gente, que bom que... É o amor ao próximo. Ó, e olha, é a deixa eu fazer uma sensibilidade. crítica e um elogio. Primeiro, elogiou o PROCON de Cuiabá, porque parece que é o único PROCON que tem trabalhado, porque o estadual, olha, eu vou falar, tá de brincadeira? Eu estou também recebendo muita informação que é um descaso total com a população, ao ponto do PROCON de Cuiabá ter que mandar mensagem para a gente dizendo aí para baixar o aplicativo PROCON Cuiabá e fazer as reclamações. Só que o problema é que só atende Cuiabá. É politicagem, será? Será Não que é sei, politicagem? Lúcio, Será travou que é aí? no PROCON do É. Estado, viu? Travou. Então aqui fica, e essa operação foi pelo PROCON de Cuiabá. E devia ser também junto com o PROCON do Estado. É bom a gente lembrar disso. Bom, vamos então, né? Acabou? Vamos? Vamos embora. Acabou. Lúcio, obrigada. Bom dia. Bom dia, obrigada, Haroldo. Bom dia a todos. Gente, muito obrigada pela participação, pela companhia. Amanhã a gente conversa mais um pouco aqui, interage mais um pouco. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Uma ótima quinta-feira para todos vocês. Tchau.